Oiê! Vamos hoje começar mais uma live. Hoje sobre protagonismo. Quero ser protagonista da minha vida. Eu vou esperar aqueles minutinhos básicos. Esperando as pessoas entrarem. Ver quem é que vai estar comigo hoje. Na live de hoje. Yeah. Olá! Para quem está chegando nas minhas lives pela primeira vez, eu sou terapeuta e hoje a gente vai falar sobre protagonismo na vida. Eu sou... Oi, Luísa! Oi, Thaís! Tem algumas pessoas que eu já reconheço, assim, né? Que me visitam sempre. Eu vou dar aqueles minutinhos, gente, esperar um pouquinho todo mundo entrar. Para quem não acompanhou, hoje é a live sobre seja protagonista da sua vida ou quais aspectos a gente precisa olhar para sermos protagonistas da nossa vida. Então é sobre isso que a gente vai falar. Só vou dar aqueles minutinhos básicos para todo mundo entrar, pelo menos uns 2 minutinhos. Então, para quem tá chegando, paciência aí um pouquinho, tá bom? Hoje não vai ser uma live prática, porque a gente já fez uma prática hoje de manhã. Então essa vai ser uma live teórica. Engraçado, né? Será que é teórica mesmo? Eu acho que tudo é prático na vida, na real. Ou pelo menos a gente tem que tentar olhar para esse lado, né? Para ver as questões práticas da nossa vida. Oi, gente. Oi, Raquel. Só vou dar mais um minutinho, tá bom, gente? Para quem tá chegando, só mais um minutinho. E aí eu prometo que eu começo. E aí, se alguém puder me ajudar e me lembrar quando estiver faltando tipo 5 minutos para acabar a live, porque se eu não encerro ela com 5 minutos antes, a gente perde, ela não fica salva no story. Então, vamos tentar seguir ela direitinho. Vou dançando um pouquinho aqui enquanto as pessoas entram. Porque eu tô esperando, gente, porque as pessoas me mandam mensagem depois. Não começa direto, pelo amor de Deus, espera uns minutinhos, que é o tempo da gente chegar. Ainda eu falei, então tá, tipo palestra em universidade, né? Que a gente tem que ficar esperando os 15 minutos acadêmicos. Eu não vou esperar 15 minutos, tá bom, gente? Mas vou dar mais 2 minutos, que é os 5 minutos básicos para todo mundo entrar e aí a gente começar essa live terapêutica de hoje. Se vocês tiverem dúvidas e coisas e perguntas durante, vão mandando que eu tento ficar atenta aqui. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, tem dias assim que chove perguntas e aí tem dias que é mais calmo. Então eu vou tentando me organizar aqui, tá bom? Mais 1 minuto só vou esperar mais 1 minuto que tem a galera entrando, só pra depois não me mandarem direct me xingando que eu não espero ninguém. Porque a minha pontualidade britânica, gente, é um negócio. Pra mim tá marcado, tô começando, mas eu entendo. Lu, você vai participar comigo? Então vamos. Vou colocar a Luísa. Aguardando Lua Luísa. E aí, quando a Lua Luísa entrar, a gente vai. Oi, Oiê! oiê. Eu tenho que tirar o microfone pra te ouvir, então, peraí. Agora eu tô te ouvindo. Eu não sabia que tu ia entrar comigo, então vocês não me mandaram o cronograma de Pois assistência. é, eu de novo. Vai ter que me aguentar. Tá. Gente, a Luísa é uma das minhas assistentes no Mar Espaço Terapêutico aqui em Brasília. Então, hoje de manhã ela fez comigo a parte prática, que foi lindo de manhã, aliás, ainda tá no story. Então, quem quiser dar uma olhada, foi bem bacana mesmo. Obrigada de novo, Lua. E aí é bom que a Lua vai me Intenso. ajudando com as perguntas aí também para dar Imagina. uma orientada na galera, tá bom? Vamos lá então? Bom, eu tô vendo um monte de gente que eu não conheço, então deixa eu me apresentar rapidamente, tá, gente? Bom, eu sou Van Porat, eu sou terapeuta. A minha formação terapêutica é uma miscelânea gostosa entre a dança, a terapia. Me formei em movimento terapêutico expressivo, em constelação familiar, em aromaterapia e em medicina ayurvédica. E é esse bem bolado todo que eu faço nos meus processos terapêuticos.
água para hidratar. E hoje, vamos lá, começando então. Hoje a gente vai falar sobre protagonismo. O que é ser protagonista na sua própria vida? Para quem já deu uma visitada no meu site, sabe que eu estou com um curso chamado Mapa dos Afetos. E uma das coisas que eu defendo nesse curso é seja protagonista da sua própria vida, ou seja, ganhe segurança emocional e seja protagonista da sua própria vida. E aí, eu estava me perguntando também assim, o que é essa história de ser protagonista da sua própria vida? Bom, para quem não sabe, antes de eu me tornar terapeuta, eu trabalhei durante 15 anos como coreógrafa e como diretora de teatro, então a minha primeira formação foi em artes cênicas, depois eu fiz mestrado em arte, depois eu fui estudando todo o processo terapêutico e fui fazendo essa brincadeira gostosa entre a arte e a terapia. Cheguei a ser professora na Universidade de Brasília, fui professora no Instituto Federal de Brasília. Estou dizendo tudo isso porque essa questão do protagonismo ou do protagonista é algo que a gente trabalha muito no teatro, né? A Lua também sabe disso, que faz cênicas. E há uma guerra, às vezes, né? Para ser a protagonista, para ser o protagonista. E quando eu fiquei pensando nessa questão do tipo, quanto que a gente é protagonista da nossa história? Porque, veja bem, uma das coisas que eu estudo e que eu aplico na terapia, que foi o que a gente fez hoje de manhã na live prática, são os 3 níveis de consciência. Tem gente que já está careca de ouvir falar sobre os 3 níveis de consciência, mas tem gente que nunca ouviu falar. Os 3 níveis de consciência nada mais é do que a gente tentar perceber como é que a gente está se sentindo fisicamente, ou seja, meu corpo, como é que ele está se sentindo mesmo, osso, músculo, dói cabeça, dói estômago, dói joelho, como eu estou fisicamente. Como eu estou emocionalmente, ou seja, estou com medo, estou triste, estou magoada, estou com raiva, estou pé da vida, como é que é? E mentalmente, como é que está o fluxo do meu pensamento. Dentro disso, dentro do processo do movimento terapêutico expressivo, depois que a gente identifica, estou falando rapidinho porque a live não é sobre isso, mas só para dar o contexto. Depois que a gente identifica como é que eu estou me sentindo nesses 3 níveis de consciência, geralmente a gente faz uma prática que começa com eu estou, como é que você está? E aí às vezes a gente coloca, eu estou fisicamente cansada, ou fisicamente com dor no estômago, emocionalmente eu estou triste e mentalmente eu sinto um fluxo de pensamentos muito grande. Ok. Ou então pode ser uma frase maior assim que diz, como é que você está hoje? Hoje eu estou cansada. Pode ser simplesmente isso. A partir do momento que a gente identifica, eu estou, como é que você está? Ou você está cansada? Ou eu estou cansada de viver os mesmos ciclos viciosos na minha vida. Às vezes é mais específico, né? Isso, nos atendimentos terapêuticos, geralmente a pessoa traz uma frase mais específica. Então, estou cansada de viver as mesmas crises de ansiedade, os mesmos ciclos viciosos. Estou cansada de me envolver com tantos relacionamentos tóxicos. Ou seja, aí depois disso vem o que você quer. E aí não é tão simples, não é só assim, eu quero parar de viver os ciclos viciosos. Não, peraí, tem alguma coisa por trás do que você quer, do que você quer se transformar. Ou às vezes é essa questão, eu quero transformação, eu quero mudar tudo na minha vida, eu quero mudar de profissão, eu quero acabar com esse relacionamento. Ok. Aí a gente vai para o terceiro aspecto. Então, digamos que você falou, eu quero terminar esse relacionamento, quero ter coragem para terminar o relacionamento. Aí geralmente eu falo, então tá, o que você precisa? O que eu preciso tem que ser extremamente concreto. O que eu preciso tem que ser algo que você possa fazer entre hoje e amanhã. Aqui, a galera se embanana toda. O que você precisa? Eu não sei, eu vim aqui para você me dizer o que eu preciso. Tá maluca? Assim, eu posso dizer o que eu preciso, mas o que você precisa, no máximo eu posso te orientar. Não seria nem legal, enquanto terapeuta, eu dizer para você o que você precisa, né? Assim, nem ético seria. Mas eu posso te dar algumas pistas, talvez, do que você esteja buscando, eu posso dialogar. Quando eu comecei a perceber, tanto nas lives quanto nos atendimentos terapêuticos, a dificuldade da pessoa falar o que ela precisa, começa a minha teoria, né? Tipo assim, a comprovação da minha teoria de que a gente anda muito desconectado do nosso corpo, do nosso pensamento, das nossas emoções. Que a gente anda muito desconectado da gente mesmo. E aí, eu fui hoje à tarde fazer uma pesquisa de novo sobre as questões do protagonista no teatro para tentar fazer a relação com o protagonismo na vida. Eu até anotei, eu tô com cola, gente, ó, vou mostrar para vocês. Colei tudo aqui. Que eu não queria, eu comecei a pesquisar em vários livros de teatro que eu ainda tenho. Comecei a achar muito legal. Falei, cara, eu não quero esquecer de falar sobre isso, porque eu acho que aqui dá uma parada muito massa da gente pensar.
Dito tudo isso, que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em falar o que elas precisam, que nisso eu imagino que elas estão vivendo essa desconexão corpo, pensamento e emoção, porque senão não seria tão difícil falar o que você precisa. Se você está conectada com você mesma, se pergunta assim, tipo, você está com fome, o que você precisa? Eu preciso comer, meio óbvio, né? Só que quando a gente emburaca em outros lugares, o óbvio parece que escapa por aí. Então, olha só, vamos pensar o protagonismo no teatro e perceba se você está fazendo isso na sua vida ou não. Como ser um protagonista da sua vida. Essa live vai ser divertida. Olha só, protagonista nada mais é que a figura central, a figura que move a ação. Aí te pergunto, será que você está sendo essa figura central na sua própria vida? Será que é você que move a ação? Literalmente na sua vida? Ou é o seu marido, sua namorada, seu namorado, seus amigos, seus pais? Quem é que move a ação? Quem é a figura central da sua vida? Primeira dica para ser protagonista. Você tem que ser a figura central da sua vida. Ai, Ivan, mas eu tenho 5 filhos. Ok, então enquanto mãe de 5 filhos, ok, você é a mãe dessas criaturinhas fofas. Mas você é uma mulher também. Sabe? Você não pode simplesmente abandonar a mulher que você é só porque você tem filho, porque senão quem estão sendo as figuras centrais da sua vida? Os 5 filhos. Exagero aqui, 5 filhos, né? Mas vai que alguém tem. Vamos lá. Outro aspecto que pode nos ajudar a pensar sobre protagonismo na vida. Adorei esse aqui. Ser movido por um objetivo, ou por uma curiosidade, ou por um propósito. Ah, que delícia! Será que na sua vida você tem alguma... Eu não gosto muito da palavra objetivo, porque objetivo até fica muito vinculado a um resultado só, né? Quero, sei lá, aprender a falar inglês. Aprendi a falar inglês, acabou. Idioma não é assim, né? Você passa o resto da vida estudando. Mas, enfim, quero emagrecer 3 quilos. Parece um objetivo meio concreto, assim, e é legal para algum momento da vida, mas eu acho que a gente pode ir mais a fundo. Agora, será que você é movida por alguma curiosidade? Quais são as suas curiosidades? Você está curiosa para... Você está curiosa para descobrir mais sobre você mesma? Você está curiosa para descobrir mais sobre determinadas pessoas que estão na sua vida? Você está curiosa para descobrir mais sobre determinadas profissões? Quais são as suas curiosidades? E quem já me ouviu falar sobre hábitos emocionais sabe que aqui a gente está falando diretamente de identidade, de construção de identidade. Se eu não sei quais são as coisas que eu gosto, quais são as coisas que me movem, de novo, vai ser muito difícil eu mudar qualquer hábito emocional aqui, se eu não sei qual é a minha curiosidade. Qual é o seu propósito? Aí aqui, essa coisa do propósito, achei muito legal ter isso no protagonismo do teatro também, porque eu vejo muita gente, às vezes, colocando assim, ai, mas o propósito é salvar o planeta de todas as ervas daninhas que existem. Nossa, que propósito gigante esse o seu, né? O meu propósito é salvar todas as pessoas, o meu propósito é levar segurança emocional para todas as mulheres. Assim, pode ser bacana, mas assim, é muito amplo. Às vezes a gente esquece de uns propósitos menores que também nos movem e que nos conectam muito com a gente mesmo. Sei lá, o meu propósito atual é parar de comer chocolate. Eu tô nesse propósito agora. Esse é meu propósito atual, parar de comer chocolate. Por que, Van, você quer fazer essa loucura com você mesma? Porque eu sou intolerante à lactose, porque chocolate inflama pra caramba, porque eu quero aplicar tudo aquilo que eu ensino sobre mudanças de hábitos emocionais em algo que é muito difícil para mim, que é abandonar chocolate. Porque aí, se eu conseguir fazer isso, criatura, a gente faz qualquer coisa na vida. Então, esse é meu propósito agora. Então, cara, olha que bonito a gente voltar a se conectar com os nossos propósitos e com as nossas curiosidades. Porque às vezes não é assim também já, quero mudar de profissão, quero ser arquiteta. Calma, que tal você assim nutrir uma curiosidade pela arquitetura? Será que é legal a arquitetura? E será que quero me nutrir minha curiosidade pela Dinamarca, porque quando vou acabar essa pandemia, quero voltar a viajar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Ou seja, eu acho que a gente ir se conectando de novo com as nossas pequenas curiosidades vai dando assim um gás, vai dando literalmente tesão na vida, sabe? Vai dando vontade de a gente nutrir mais essa pessoinha linda que somos e que podemos ser e que podemos nutrir.
Então a gente já tem duas coisas para pensar o protagonismo na vida, gente. Se você é a figura central da sua vida, tcharam, três, né? Se você é movida por curiosidades ou por algum objetivo ou por algum propósito, o que está te movendo aí? E se você está indo na direção, sabe? Porque muitas vezes a gente tem curiosidade, tem propósito e não vai, fica empacado, porque fica causando problemas. A gente já vai falar sobre isso também, sobre essa coisa chamada força de vontade, que para mim tem outro nome, mas depois a gente vai falar mais. Mais uma coisa aqui da minha cola é: todo protagonista tem fala ampliada. Adorei esse também aqui. Todo protagonista tem fala ampliada. Por quê? Nas peças de teatro, geralmente o protagonista é aquele que faz milhões de cenas. Eu, como uma especialista em Julieta, porque na minha vida de atriz eu fiz 7 Julietas diferentes, todo diretor de teatro me adorava, me colocava como Julieta pro resto da vida. Eu fiz Julieta pra cacete. Ô bichinha pra falar. Nossa senhora, tem texto pra caramba naquele lugar. Porque o protagonista tem muita fala. Aí eu fiquei pensando sobre isso na terapia. Qual é o espaço que a sua voz, que a sua fala ocupa na sua vida? Sabe? Será que você fala as coisas que você quer? Será que você se posiciona quando é algo importante? Será que você consegue virar para alguém que convive com você e claramente falar o que você precisa? O que eu preciso é que você me dê espaço. Eu preciso que você cuide das crianças aos sábados para eu poder ficar de perna para o ar. O que eu preciso é que você lave a louça. Às vezes o eu preciso não é nada estrambólico, gente. Às vezes o eu preciso é algo muito simples. Às vezes você precisa falar assim: o que eu preciso é que você me escute. Parece que eu estou falando e você não está me escutando. Qual é o lugar da sua fala? O quanto que a sua fala é ampliada dentro da sua própria vida? Cara, isso aqui tudo já é um processo terapêutico incrível. A gente responde isso e bota na prática, sai lindo. Mais uma coisa aqui da minha cola. Todo protagonista precisa ser leal à sua causa. Que legal. Porque olha só, você já descobriu lá a sua curiosidade. Você já descobriu lá qual que é o seu propósito, ou um deles, aquilo que você quer nutrir. O quanto que você consegue ser leal a isso. Hoje de manhã, depois da live de manhã, eu sigo com as meninas que trabalham comigo. A gente segue no nosso grupo de estudos, né? Lua também estava. Aí eu falei para as meninas o seguinte: não, eu vi uma receita num dos meus livros de Ayurveda, que era uma máscara para pele, usando mel e aveia. Só que eu realmente nunca tinha usado aquela máscara. Eu vi a receita ali, achei que era uma dica legal para o momento. Falei: vou dar essa dica. Falei: cara, mas antes de dar essa dica, deixa eu experimentar. Vai se esse negócio é bom mesmo, né? Vai que fica só aquela meleca. Porque mel e aveia... Fiz toda a máscarazinha, passei no meu rosto, deixei, fiz, enfim, toda a orientação que estava lá no livro. Tirei e falei: uau, realmente, gente, mel e aveia na pele. Você faz uma miscelaninha, assim, faz uma massinha, passa, dá uma esfolhadinha, sua pele fica linda. Achei um escândalo mesmo. Aí eu resolvi que eu ia postar essa dica para vocês. Acho que deve entrar essa semana aí, tá programada. Até botei uma foto minha cheia de aveia na cara, mas tá uma beleza. Tá linda. Mas depois ficou incrível. Isso para mim tá dentro de ser leal. Não adianta nada eu vir aqui fazer uma live, falar sobre protagonismo na vida, falar sobre segurança emocional, sobre dicas ayurvédicas, se eu não aplico nada disso na minha vida. Eu me acharia uma puta de uma hipócrita se eu fizesse isso. Aí quando a gente olha para as nossas coisas, para as questões que vocês escolhem na sua vida, para as suas paixões. A Lua, por exemplo, a Lua é professora de yoga. Já pensou se ela nunca praticasse yoga? A gente ia falar assim: ah, tá bom que essa professora aí. Né? Sim, eu sempre pensava isso, porque uma vez eu era criança e eu fui no dentista e ele tinha os dentes muito assim mal cuidados. E eu ficava, gente, não entrava na minha cabeça. É. Eu acho que em alguma coisa acontece durante a nossa vida que a gente vai deixando as nossas paixões em segundo, terceiro, quarto, às vezes quinto plano. E aí a gente vai apagando isso tudo. E aí entra numa coisa muito delicada, porque se você não é leal às suas paixões também não vão ser leais a você. Elas também vão te abandonando. Quando eu era professora de dança no Instituto Federal de Brasília, eu lembro que eu falava para os alunos assim:
Gente, viver de arte não é difícil. Difícil é a arte sobreviver num corpo apático. Extremamente difícil. E acho isso para qualquer coisa que a gente escolhe. Se a gente lida com o nosso trabalho, com as nossas escolhas, com as nossas paixões, com apatia, elas vão embora. Elas simplesmente vão falar, epa, vou sair desse corpo que não me nutre de forma nenhuma, que daqui não vou ganhar nada. Então, olha que bacana. Além de você... E assim, ser leal, gente, não é ser leal pro resto da sua vida em uma lealdade cega. Mas o quanto que você realmente se dedica a colocar as coisas que você diz que são importantes para você na prática. Porque a não ser que você esteja assim, mentindo, fingindo o tempo todo para você. Aí eu diria, ai, que triste. E se você está mentindo e fingindo o tempo todo para você, tudo bem, às vezes a gente faz isso. Hoje eu falei isso para as meninas de manhã também. Durante 5 anos, antes de me tornar terapeuta, eu já sabia que a minha carreira como professora universitária e como diretora estava falida, não no sentido... Estava tudo lindo, eu estava ganhando todos os prêmios possíveis e imagináveis, estava na instituição que eu queria estar. Mas aqui dentro, no meu coração, estava falido há muito tempo. O chamado terapêutico era muito maior. Demorei 5 anos para aceitar. Demorei, talvez, até pela minha lealdade ao teatro e à dança. Tudo bem, demorei, mas em algum momento a gente vai, em algum momento a gente assume aquilo que é importante pra gente, certo? Se não, gente, está mais do que na hora de fazer, porque senão você não vai ser protagonista na sua vida. E olha o que acontece quando a gente não é protagonista. A gente não vai ser figura central da nossa própria vida. Ah, que tristeza. Ai, o que significa isso, Van, ser central? Significa que provavelmente você vai fazer tudo para as outras pessoas, você vai cuidar do seu marido, da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, do seu namorado, da sua esposa, dos seus filhos, blá, 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 menos de você. Até capaz da sua sogra, tadinhas das sogras, né? Mas até capaz da sua sogra ter vez na sua vida antes de você. E adoecemos. É isso mesmo, Raquel. E adoecemos. É isso que vai acontecer, porque em algum momento o nosso propósito chama. Em algum momento alguém vem assim e bate, ei, você tem um outro chamado. Aí você não vai ter voz dentro das suas escolhas. E quando a gente não tem voz, alguém escolhe pela gente. E mesmo se assumindo terapeuta, manteve a lealdade ao teatro e à dança. É verdade. Mantive, só que agora com foco no terapêutico. Agora a dança para mim é a dança para todas as pessoas. É verdade. A dança que cura. Me interessa mais. Vamos lá, que ainda tem mais coisa na minha cola, que aqui eu acho que a gente entra numa questão de hábitos que é muito lindo. Você tem tudo dentro de você. Ai, obrigada, querida. Mais uma dica para quem quer ser protagonista da sua vida. Ter a possibilidade de mudar as suas experiências. Cara, esse eu acho que é uma das características lindas de protagonismo. Ter a possibilidade de mudar as suas experiências. Que acho que é um pouco isso que eu fiz com relação à dança. Mudei o meu lugar de coreógrafa como terapeuta, mas aqui vai um pouco além. Eu imagino que todo mundo que está assistindo essa live tem mais de 18 anos, ou de acordo com a Ayurveda, mais de 21 anos. A partir de 21 anos, somos todas adultas, adultos. Por mais traumática que tenha sido a sua infância, por mais difícil que seja a relação com seus pais, com o seu marido, com o seu ex-marido, com as pessoas, por mais difícil que seja isso tudo, você cresceu. Tá na hora de largar um pouco a criança machucada, largar em dois sentidos. Primeiro, tá na hora de acolher a sua criança machucada, olhar para ela e falar: deu, passou, a gente cresceu, tá tudo bem agora. Só você pode fazer isso. Só você pode pegar a sua criança machucada no colo e falar, ó, quer saber? Deu. E parar de agir como a criança machucada. Aí você pode falar assim, Van, você não sabe nada da minha história, eu tive uma mãe extremamente violenta, eu tive um pai violento, eu tive um ex-casamento que foi horrível. Tudo bem, não quero tirar absolutamente nada de você. Só acho que a gente pode ter uma relação diferente com o nosso passado. Não estou falando para você parar de culpar pai e mãe, mas vamos culpar com elegância? Vamos culpar de uma forma que nos ajude? Porque, olha só, eu também sofri muito na infância, tive uma mãe extremamente violenta, mesmo, assim, daquelas que, ó, tinha marcas no meu corpo mesmo de violência. Oi, São Luís do Maranhão! Ai, acho lindo quando eu vejo pessoas assim. Ei, seja bem-vinda, querida. Então, voltando aqui. Por mais que eu tenha passado tudo isso com a minha mãe, hoje a gente tem um relacionamento muito melhor do que era, o que eu entendo é,
Quem causou a violência foi ela. A culpa disso tudo não é minha, é dela. Ela causou a violência, ok. Mas foi exatamente por eu ter tido a mãe que eu tive que me tornou a mulher que eu sou hoje. Então, assim, eu culpo sim a minha mãe. Não é legal ter tido uma mãe violenta, não foi bacana. Ao mesmo tempo, eu agradeço imensamente ela ter sido a mãe que ela foi, porque foi isso que me criou como uma mulher forte, como uma mulher que vai atrás, como uma mulher capaz de mudar as experiências e como uma mãe hoje que não é uma mãe nada violenta. Talvez a minha raiva em alguns momentos tivesse saído ao ponto de eu ter maltratado, ter machucado alguma das minhas filhas. Não sei, a gente nunca tá livre disso, né? Então, quando eu falo culpe com elegância, culpa os dois lados. Culpa aquele lugar ruim, mas também culpa tudo aquilo que você aprendeu com essa experiência ruim. A gente pode ultrapassar isso. Ou então a gente vai ficar amargurada. Ai, mas a minha mãe me batia. Ai, mas o meu ex-marido não sei o quê. Cresce, gente. É sério. Por mais duro que isso soe, por mais dolorido, e cresce não é assim. Ai, faz de conta que nada aconteceu. Não. Chora tudo que você tiver que chorar. Cospe nas almofadas se você tiver que cuspir de raiva que vai dar. Soca as almofadas, soca travesseiro. Tipo, vive. Vive tudo intensamente, depois fala... Ufa, passou, vamos adiante. O que eu quero a partir disso? Que aqui entra o protagonismo. Eu sou capaz de mudar as minhas experiências. Caramba, não quero ficar presa às amarguras lá do passado. Não quero ficar presa às amarguras de quando eu entrei em coma. E daí foi muito difícil. E ficar na cadeira de rodas. Foi tudo muito difícil. Mas também tudo isso é tão lindo. Me deu tanta força, me trouxe tanta luz para eu ir atrás das coisas que eu quero. Então dá uma olhadinha nas suas mágoas aí, só para ver se não tem assim um quê de birra, sabe? E se tiver, vive a birra. Vive a birra lá, mas depois cresce no tempo que você precisar. Por quê? Uma última não, mas uma das coisas que fala aqui é: para ser protagonista da sua história, você precisa ser valente e corajosa. E aqui, para mim, coragem é ter coragem. Ter coragem para olhar para as próprias emoções. Ter coragem para viver as emoções. Isso aí que é difícil. Porque a gente faz de tudo para ignorar aquilo que a gente está sentindo, né? Olha só, hoje de manhã, estou com o nosso encontro de estudos de hoje muito fresco, assim, na minha memória. Aí eu estava falando para as meninas o quanto que as pessoas fogem do corpo emocional, de falar suas emoções. Então... Por exemplo, pergunta para mim como é que você está se sentindo. Ah, estou cansada. Não, ou então estou em paz. Ah, hoje eu estou em paz. Estou em paz não é uma emoção. Como é que você se sente quando você está em paz? Ah, eu me sinto mais conectada. Tá vendo que eu ainda estou fugindo? Van, como é que você se sente quando você está mais conectada? Aí, buraca. Ah, eu me sinto bem. Ainda estou fugindo. Dá uma olhada o quanto que a gente não vai fugindo e vai dizendo: ah, eu tô cansada, ah, eu tô pé da vida, ah, eu não tô de bem, ah, eu não tô legal, ah, eu não tô... A gente foge das nossas emoções. E quando eu falo que o protagonismo está vinculado a um ato de coragem, não é um ato só de coragem de sair arrombando meio mundo e falar: vou fazer tudo. É também um ato de coragem de se encarar. É também um ato de coragem de olhar para suas emoções e falar: caramba, quanto medo tem aqui dentro ainda. Quanta insegurança tem aqui dentro, quanto vazio existencial tem aqui dentro, quanto medo de ser feliz, quanto medo de falar o que eu penso. É olhar. O primeiro passo para a gente mudar qualquer questão no nosso emocional é identificar. Mas a gente foge da identificação. E se a gente foge da identificação, não há como ser protagonista da sua própria vida. Simples assim. Porque as emoções nos dominam, ao invés da gente ter um olhar mais... ter mais consciência em cima das nossas emoções. Tá quase acabando aqui a minha cola, gente. Aí, mais uma característica, de acordo com o teatro, essa live tá sendo todinha para mim. Que bom. Aproveita, minha filha. Vamos que vamos. Mais um aspecto do protagonismo é ter inteligência ou força para superar. Aí acho que é mais ou menos dentro do aspecto que eu já estava falando, né? Gente, tem uma pergunta que eu faço muito na terapia, que quem puder anota, porque vale muito a pena. Foi uma pergunta que me transformou também, que eu comecei Todos nós temos uma emoção aí que é recorrente, que nos bloqueia, né? Tem uma crise de ansiedade, um medo, uma raiva.
vai no fundinho aí da sua emoção. Você sabe qual que é a sua emoção que te bloqueia. Ou às vezes é um pensamento que bloqueia também. Ah, não vou dar em nada, nem adianta, só tem um monte de pensamento negativo na minha cabeça. Né? Tem muita gente que fala isso pra mim, ah, Ivan, eu tenho um monte de pensamentos negativos na minha cabeça. Às vezes a pessoa não consegue nem falar qual que é o pensamento, ela só diz que é um monte de pensamentos negativos. Eu tenho uma confusão aqui dentro. Então, qual que é a emoção, qual que é o pensamento que te bloqueia? Quando você identificar isso, anota aí o que vier na sua cabeça, eu te perguntaria, que tipo de pessoa você seria se você não tivesse mais essa emoção, nem esse pensamento que te bloqueia? Que tipo de pessoa você seria se você não tivesse mais esse pensamento recorrente que te bloqueia ou essa emoção que te bloqueia? Hoje, eu estava atendendo na terapia, um pouco antes da live, lá pelas 6 horas eu estava atendendo uma pessoa, e aí a gente estava trabalhando sobre isso e eu fiz essa pergunta para ela também. Que tipo de pessoa você... Mas no sentido de que ela estava mais com as questões de que ela tá procrastinando, ela fica procrastinando tudo e não consegue fazer as coisas. Aí eu perguntei para ela, que pessoa você sairia se você conseguisse fazer tudo que você se programa para fazer? Porque ela é uma pessoa que coloca em ordem, coloca na lista tudo que tem que fazer, tudo organizado, tudo certinho, mas não faz. Aí eu falei para ela, que pessoa você seria se você fizesse tudo o que está programado aí para você fazer? Aí ela falou, pá, seria foda. Eu seria uma pessoa foda. Eu falei, não é exatamente isso que você tem medo? De ser uma pessoa foda? Porque quando a gente, com perdão da palavra, quem não gosta de palavrão, gente, aliás, quem não gosta de palavrão tá um pouco na live errada, porque eu sou uma terapeuta meio desbocada mesmo. Então, olha só, se você, né, se você tem um medo, será que às vezes exatamente essa pessoa aí que você seria sem essa emoção, sem esse sentimento, como no caso dessa minha cliente que falou assim, eu seria foda, e eu falei, mas não é medo disso que você tem? Porque ser foda, do que ela estava falando, era ser uma profissional de excelência, ocuparia um espaço grande na sociedade. O que que isso vem? Vem uma demanda, vem responsabilidade. Vou ter que encarar alguns medos aqui. Às vezes, a gente coloca essa emoção, esse pensamento que nos bloqueia na frente. Isso aqui é o que eu quero. Isso aqui é a pessoa que eu digo que eu quero ser. Esse profissional de excelência, essa mulher segura, essa pessoa bem resolvida. Só que essa criatura aqui, ela é tão incrível que eu morro de medo dela. Aí eu pego, coloco uma emoção assim, ó. Bem na frente da pessoinha. E aí o grande problema, a grande questão é que eu não coloco uma emoção ou um pensamento só para bloquear. Eu coloco também para proteger, né? O que a gente faz com os nossos medos? O que a gente faz com os nossos medos? A primeira coisa é encara eles. A primeira coisa é destrincha. É medo de quê? Destrincha, escreve. Você tem medo de quê? Desde quando esses medos aparecem? Que momento que esses medos aparecem? Mas vai assim, chafurda. É um medo da infância, é um medo de ficar sozinha, é um medo de que nada dê certo. E aí vai olhando o que tem por trás desse medo. O que tem? Qual que é o pior cenário que pode acontecer? Eu adoro ir para o pior cenário, porque quando você fala assim, ó, digamos que você tem medo de ficar sozinha. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você ficar sozinha? Pensa um pouco. Qual que é a pior coisa que vai acontecer se você ficar sozinha? Aí você vai falar assim, enfim, você vai encontrar uma resposta, cada pessoa tem uma. Mas, já vejo aqui, por mais que eu saiba do meu potencial, não acredito nele. Meio contraditório, mas digo isso. Não é nada contraditório não, Thaís. Você está vivendo exatamente esse lugar de você sabe o que vai acontecer se você usufruir todo do seu potencial. Às vezes, gente, eu vi isso, já volto a falar dos medos, tá? Às vezes, eu vejo muito isso acontecer na terapia, quando a pessoa começa a se tornar a pessoa que ela quer, que ela diz que ela quer, e quando ela começa a viver isso tudo, ela percebe que ela vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Ela percebe que talvez aquele casamento seja um casamento falido. Ela percebe que talvez esteja na hora dela não ser mais uma mãe tão protetora, ela vai ter que deixar os filhos mais livres. Ela percebe que talvez ela tenha que sair da casa dos pais, porque já não está mais tão legal, porque ela está começando a ter Ela começa a se perceber de uma outra forma e começa a perceber que algumas coisas não cabem mais na vida dela. E aí dá medo. E aí você fica, caramba, mas aí eu vou largar o seguro pelo inseguro. Por quê?
por mais que algumas coisas doam, são dores que a gente está acostumada a lidar. Quando eu falo, coloca na frente para bloquear aquilo que a gente quer, mas também para nos proteger. Ele não é de dor, ele vem aqui como uma proteção. O grande problema é que esse sentimento, essa emoção vai fazendo isso daqui, ó. Vai sufocando essa pessoinha. Vai fazendo isso aqui, ó. Vai literalmente sufocando essa pessoa. E aí eu adoeço. Aí eu começo a ter crise de ansiedade muito forte. Aí a crise de ansiedade vira pânico. Aí a tristeza vira depressão. Porque o corpo tá falando o tempo todo para você. Sai dessa, muda, essa não é você. Essa não é você. Se conecta de novo. Qual é o seu potencial? Então, para a Thaís, que falou sobre isso, ou para outra pessoa que esteja vivendo isso, começa a colocar um pouquinho mais de luz no seu potencial, mesmo que você fale, cara, mas Van, eu ainda não acredito nisso. Calma, vai demorar um pouquinho, não vai ser de uma hora para outra. É muito tempo você dizendo para você mesma que não vale a pena. É muito tempo você dizendo e acreditando que você não vale a pena. E você construiu todo um mundinho ao redor disso, assim, uma pessoa que talvez não seja tão legal, uma família que não te trata do jeito que você gostaria, amigos que não te tratam do jeito que você gostaria, porque esse é o mundo, é o ambiente que diz você não vale a pena. Então, você vai ter que começar a desconstruir coisinhas por coisinhas. E esse é um trabalho passo a passo. Voltando sobre o medo de infância, a primeira coisa que você tem que voltar é lá na infância e reviver. Tem uma prática que eu dou que é super simples, que não é nada novo. Várias práticas terapêuticas usam isso. Na constelação familiar a gente também faz. Mas eu ainda acredito nela. É uma prática simples, mas eu já vi muita gente trabalhando e conseguindo criar um caminho de paz com a sua infância. Que é, escreve uma carta da mulher que você é hoje, do homem que você é hoje, para a criança que você é. Escreve uma carta falando todas as coisas boas que você já conquistou. Vai olhando para ela e vai falando assim, olha, aquilo lá que aconteceu com a gente naquela época, você não precisa mais ter medo, aquilo lá já passou. Quando a gente era criança, geralmente a gente tinha algum sonho, né? De como seria a nossa vida, de quais as coisas a gente gostaria, que tipo de profissão eu teria e tal. Eu lembro que quando eu era criança, uma das profissões que eu queria era ser médica. Ó, virei terapeuta. Eu ia ser médica ou bailarina. E viajar um monte. Esse era meu sonho. Virei terapeuta com dança e terapia. Yes! Deu certo. Já escrevi para minha criança, tá tudo certo. Quando a gente vai escrevendo para a criança, a gente vai cuidando dela. E é um momento de bastante emoção. Geralmente, quando as pessoas que eu atendo fazem essa carta, é uma choradeira só. Só que você vai escrevendo essa carta e, ao mesmo tempo, você vai relembrando tudo que você já passou, tudo que você já conquistou na sua vida. E que você não precisa mais alimentar aqueles medos lá de trás, porque muita coisa você já superou. Não fuja do medo. Não faça de conta que esse medo não existe mais. Cada vez que você fizer de conta que esse medo não existe mais, ele vem mais forte, porque ele está ali ainda. Essa é uma dica que eu posso te dar, assim, em live. Claro que, assim, teria muitas mais coisas que a gente teria que ver, se esse medo é vinculado a um trauma, se é uma questão de fazer constelação familiar, aí tem vários outros aspectos. Mas eu realmente acho que escrever a carta da mulher que a gente é hoje para a criança que a gente foi, ou do homem que a gente é, para o menino que a gente foi, ajuda muito. A lua caiu? Uai, pois é. Ficou no escuro, lua. Não sei o que que eu fiz. Bom, eu vou continuar. Ah, voltou. Tudo azul. Tá tudo Olha, né? uma última coisinha aqui da minha cola do protagonismo no teatro levado para o caminho terapêutico é um dos papéis do protagonista ou ser protagonista é transmitir confiança e simpatia. Oh, que bonito! Transmitir confiança e simpatia. Mas aqui eu não acho que a gente está falando de transmitir confiança e simpatia para os outros, não. Primeiro, transmitir confiança para você mesma, é se pegar no colo, é falar, eu valho a pena. Quer saber? De agora em diante eu vou começar a alimentar essa ideia de que eu valho a pena. Eu vou ser mais simpática comigo mesmo. O que é ser simpática? Quando a gente fala assim, aquela pessoa foi tão simpática comigo, o que ela fez com você? Geralmente ela sorriu para você, geralmente ela perguntou o que você precisa, geralmente ela te tratou muito bem, ela te olhou com carinho, ela fez as honras da casa.
Às vezes a gente faz isso com tanta gente e esquece de fazer com a gente mesmo. Qual é o lugar de simpatia comigo? Será que eu consigo olhar para mim mesma, para minha história, para minha vida com generosidade? Será que eu consigo olhar para os caminhos que eu escolhi com generosidade? Será que eu consigo olhar para os meus erros lá e falar assim, caramba, fiz um monte de merda lá atrás mesmo, não foi legal, mas assim, fiz, né? Fiz, errei, meti os pés pelas mãos, me encrenquei, não deu nada certo, mas ok, já fiz, já passou. Ou será que eu preciso ficar me auto-chicoteando? Ai, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Por que que... Serve de alguma coisa, gente? Serve de alguma coisa a gente ficar se maltratando com coisas que a gente fez lá atrás? Será? Eu acho que já não serve de quase mais nada, sabe? Vou só dar um resuminho aqui, então, do protagonismo para a gente ver se aparecem algumas perguntas. Fica as dicas terapêuticas para você que quer ser protagonista da sua vida. Será que você é a figura central na sua vida, criatura? Ou existe uma outra figura central? E não me vem com duas figuras centrais, tá bom? Prioridade é uma só. As outras coisas são projetos paralelos. Prioridade é uma. Quem é prioridade na sua vida? Ai, Ivan, mas que egoísmo ser você a única prioridade na sua vida. Eu só ia fazer assim, ó. Tipo, não, você tem que ser prioridade na sua vida, porque se você não for prioridade, como é que você vai ajudar as outras pessoas? Como é que você vai cuidar? Como é que você vai iluminar a vida dos outros se você não é prioridade? Eu tenho duas filhas pequenas, uma de 10 anos, a outra de 6 anos, tenho um marido lindo e ainda assim eu sou prioridade na minha vida. É assim que eu consigo ser uma mãe legal. É assim que eu consigo manter um casamento de 15 anos, sendo prioridade na minha vida. Porque assim eu vou estar feliz, assim eu tô bem, assim eu tô gente boa, assim eu tô iluminada, assim eu consigo manter as coisas que são importantes para mim, certo? Senão eu vou ser uma mãe mala, uma mãe chata, uma esposa irritada. A gente faz umas coisas erradas, assim, equivocadas no mínimo. Achar que cuidar do outro é mais legal do que cuidar da gente. É só lembrar da história do avião, tá? Se der problema no avião, as máscaras caem. Coloca primeiro em você, depois no outro. Certo? Não dá para ficar colocando... Didático. Didático. Não dá para você querer ajudar todo mundo, cuidar de todo mundo, se você não botou a máscara em você. Pensando em protagonismo na vida, em ser o centro da sua própria vida, é essa a ideia. Coloca a máscara primeiro em você, cuida de você, melhora você. Aí a gente consegue melhorar todo mundo ao nosso redor. Fica mais fácil. Parece que não, mas fica mais fácil. E outra coisa, um pouquinho de egoísmo faz bem também, tá? Que um pouquinho de egoísmo bota limite na gente folgada que vive do nosso lado. Porque tem gente que é folgado, né? Você sabe aí, você deve ter alguém aí da sua casa, uma pessoa folgada, um amigo folgado que te liga às 4 da manhã, que o tempo todo quer sua ajuda, que o tempo todo quer estar pedindo para você fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que lá, fazer não sei o que outro, e na hora que você precisa não tá. Então, assim, um pouquinho de egoísmo também faz a gente colocar limite nessas pessoas, assim. E a gente se valorizar um pouquinho, não é de todo ruim, gente. A gente acha que, não posso sentir raiva, porque eu sou uma pessoa boa. Para com isso! Sinta a sua raiva, depois fique bem. É assim que a gente se torna uma pessoa boa. A outra lá, resumindo, ser movido por uma curiosidade ou por um propósito, então... Você tem curiosidade de quê? Você tem curiosidade de quê nessa vida? Quais são as suas curiosidades? Quais são as suas paixões? Quais são os seus propósitos? Ter uma fala ampliada, ou seja, qual é o lugar da sua voz nesse processo todo? Será que a sua voz ecoa na direção daquilo que você quer? Ó, que bonito, que poético. Será que a sua voz ecoa na direção daquilo que você quer, daquilo que você almeja? Ou será que a sua voz está ecoando nas reclamações? A minha vida não vai para frente, as coisas não se resolvem. Nananana. E talvez você esteja pensando assim, me ouvindo e falando assim, mas mano, a minha vida tá assim, a minha vida tá difícil, as coisas não vão para frente, as coisas não se resolvem. Sinto muito que você esteja vivendo tudo isso, sinto muito mesmo, mas vamos tentar minimamente fortalecer o seu pensamento, o seu corpo e a sua emoção para você ter força para sair dessa. O que eu estou dizendo, de novo, não é para você não reclamar, não é para você não culpar, mas é de novo, vamos reclamar e vamos culpar com elegância.
Vamos fazer disso algo que nos sirva para alguma coisa. Se a situação não tá boa, vamos encontrar um momento, um caminho para sair dessa. Vamos encontrar o que eu preciso fazer. Quais são os pequenos passos que eu preciso fazer para sair dessa? Isso é assumir o protagonismo na vida. E aí aquela coisa, ser leal à sua história, ter a possibilidade de mudar as suas experiências, ser valente, corajosa, bonito isso, ter a inteligência ou força para superar e transmitir confiança e simpatia com você mesmo. Essa é a receita para ser protagonista da sua história. Sei que pode parecer um pouco de brincadeira, mas às vezes eu também acho que a gente tem que olhar para as nossas questões com um pouco mais de leveza, assim, e brincar um pouco mais e olhar e falar assim, cara, que encrenca que eu me meti, né? Ou assim, que senhora encrenca que eu construí, né? Olhando para minha vida e falar assim, mas que senhora encrenca que eu construí? Que ser é esse, né? Mas que figura desajeitada foi essa que eu coloquei no mundo? Quando a gente olha para todas essas nossas questões, assim, pô, tô eu aqui vivendo uma crise de ansiedade, tô triste, tô com um bando de pensamento negativo, tô com esse cidadão, essa cidadã do meu lado que eu nem vou mais muito com a cara, que tesão, então, minha filha, nunca mais tive. Tá tudo desse jeito torto, tá tudo emburacado. Aí eu te diria, o que você quer? De verdade, o que você quer na sua vida? Van, por muitos anos coloquei todos na minha frente. Quando comecei a me colocar como prioridade, fui chamada de egoísta. Tento seguir nisso, mas ainda mexe comigo. Como lidar com isso? Isso é a primeira coisa que vai acontecer. Porque, olha só, eu falei, eu acho que foi isso para... Nem me lembro mais para quem, gente. Ultimamente já tô falando com tanta gente. Mas, assim, a gente acostuma as pessoas com um determinado comportamento, certo? Então, assim, a gente vai lá, por exemplo, quando começou a quarentena, eu esbarrei com uma questão minha que eu sou extremamente centralizadora. Eu sempre soube que eu sou uma pessoa centralizadora, a Lua que trabalha comigo sabe que eu sou centralizadora. Centralizadora em tudo, centralizadora na minha casa, centralizadora no trabalho, centralizadora das amizades, ou seja, vamos sair hoje, vamos, deixa que eu já escolho o bar, já sei onde que tem o melhor vinho, já tá tudo resolvido. Isso tudo é aspecto de alguém centralizadora. Quando começou a quarentena e o meu marido começou a trabalhar em casa e as minhas filhas ficaram em casa e o meu espaço terapêutico foi colado na minha casa, ou seja, estava tudo junto, começou a ficar tudo em função de mim, mas num grau muito forte. E eu comecei a ficar, obviamente, sobrecarregada, né? E não estava mais com as meninas aqui, são 5 assistentes, não estavam com todas elas aqui, nenhuma delas aqui, na verdade, né? E eu atendendo online, ficando extremamente sobrecarregada. Aí eu percebi que eu acostumei todo mundo que eu sou a pessoa que resolve. Eu acostumei a todo mundo que, tipo, deixa assim que eu vou lá e resolvo, não tem problema, não resolvo. Eu acostumei todo mundo que está ao meu redor assim, a tal ponto que a maioria das pessoas esquecem de me perguntar se eu preciso de ajuda. Mas fui eu que também, por conta das minhas atitudes, que acostumei muita gente assim. As pessoas acham que eu sou tão, sabe, poderosa, incrível, maravilhosa, e sou também, que assim, tipo, ela resolve tudo, não preciso nem me preocupar. Só que começou a ficar sobrecarregada. Eu tive que chegar para as pessoas e falar, olha, preciso de ajuda, preciso que você resolva isso, preciso que você perceba isso. Porque durante os 3, 4 primeiros dias, eu fiquei esperando as pessoas sacarem que eu estava precisando de ajuda. Mas veja bem, se eu acostumo as pessoas que eu não preciso de ajuda, que eu sempre resolvo tudo, para elas tá tudo normal. A Van não precisa de nada. A Van tá ótima, ela tá seguindo a vida dela, tá tudo certo. Vai que ela gosta, né? Vai que ela gosta, não vou nem me interromper. As pessoas não conseguem perceber que as nossas dores, quando a gente mostra só um lado. Então, como por muito tempo você ficou priorizando todo mundo, você acostumou todo mundo nesse lugar de que todo mundo era prioridade e não você. Você acostumou as pessoas assim. Agora, quando você começa a sair dessa situação, as pessoas vão reclamar. Vão dizer, olha, não tá legal. Agora você tá sendo egoísta, você só tá pensando em você. E aqui eu super diria, vamos de modos de comunicação. Você pode virar para essas pessoas e falar, olha só, eu sinto que por muito tempo eu me coloquei em segundo plano.
Eu sinto que eu me abandonei por muito tempo. Eu me sinto triste por eu ter pode até ir mais profundamente. Eu me sinto triste por eu ter me abandonado por tanto tempo. Eu me senti desrespeitada durante muito tempo. Eu percebi que eu coloquei todo mundo na minha frente, menos eu. Agora eu preciso um pouco de mim, eu preciso dar valor às minhas coisas, eu preciso de mais espaço. Eu imagino que você esteja sentindo que eu não tô nem aí com você e que eu esteja até sendo egoísta. Mas não é isso, eu só estou simplesmente cuidando um pouco mais de mim. Eu preciso que você entenda que eu preciso do meu espaço. Aqui você vai conversar com a pessoa usando todos os modos de comunicação bonitinho, que é a partir de como você se sente, mostrar o que você percebe, como você imagina que a pessoa está se sentindo e ainda dizer para ela o que você precisa. Algumas pessoas vão te ouvir muitíssimo bem e vão entender, porque talvez para algumas pessoas elas não tenham nem percebido o que você está precisando, elas estão só apegadas às necessidades delas, né? Que é outro aspecto. A pessoa está tão acostumada a estar lá apegada à necessidade dela que ela esqueceu de olhar para as suas. Não, tudo bem. Você vai ter que ensinar, você vai ter que quase desenhar para as pessoas. Outras pessoas talvez fujam da sua vida. E aí eu diria, são pessoas que nem vale a pena. Aí é o que eu chamo de livramento. Porque se a pessoa não consegue perceber que é o momento que você está precisando ter espaço na sua vida, precisando ir atrás dos seus sonhos, e ela não quer te dar a mão para ir junto com você, criatura, você larga essa mão, que aí é livramento. Tu se livra dessa pessoa aí, porque isso aí só vai te trazer problema, com toda certeza. E vai conversando. E vai percebendo também, porque quando a gente começa essas mudanças, a gente não tem muito filtro, né? Às vezes no começo a gente quer mudar tudo e a gente é realmente extremamente egoísta. E aí percebe um pouco, assim, como é que dá para equilibrar isso também. Porque tem pessoas que você quer cuidar mais, né? Tem pessoas que, assim, elas não são a prioridade maior. Algumas já fugiram. É isso aí. Mas às vezes a melhor coisa é que essas pessoas são. Mas aí fica atento àquelas pessoas que você não quer que fuja. Essas pessoas que você não quer que fuja, é legal a gente cuidar, né? É legal a gente olhar. Quando eu falo, eu sou prioridade na minha vida, mesmo tendo 2 filhas, não significa que eu não tô nem aí para elas e nem aí pro meu marido. Muito pelo contrário. Eu tô tão aí para eles que eu preciso estar bem. Eu tô tão aí para eles, eu os amo tanto que eu preciso estar aqui, integrada, corpo, pensamento e emoção, que eu preciso fazer as coisas que eu gosto, que eu preciso ler os livros que eu gosto, que eu preciso de um mínimo de tempo para mim, para depois ser tranquilo, brincar de Lego lá com elas. Porque senão, né, não consegui dividir o meu tempo. São esses aspectos, aos pouquinhos. Fala, Lu. Total. Tu ia falar? Não, total. Ah, total. Não, Alguém tem só alguma... realmente. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, gente? Alguma coisa que... Quanto tempo a gente ainda tem, Lua? É, nada que não foi visto ainda. Quanto tempo falta para acabar a live? 8 minutos. Ah, já estamos chegando ao fim. 8 minutos, lê esses 5, então vou terminar pelo menos com 3 minutos antes. Mas eu acho que é isso então, gente. Acho que era isso que eu tinha para falar um pouco sobre o protagonismo da nossa vida. Talvez essa seja uma live para assistir de novo. Vai ficar salvo no story. Para assistir de novo e ir anotando os pontinhos que eu falei e ir relacionando com a sua própria vida. Para você sacar, assim, quais as mudanças que eu quero fazer, quais são os caminhos que eu quero nutrir. Lembra sempre, o mais importante é a gente olhar quais os caminhos eu quero nutrir. Quais os caminhos são importantes para mim, que realmente faz sentido na minha vida, porque senão é tudo balela, senão a gente fica só dando corda para o outro. E anota aquela perguntinha amor que é: que tipo de pessoa eu seria sem essa emoção que me bloqueia, sem esse pensamento automático que me bloqueia? Que tipo de pessoa eu seria? Quando você anotar isso, se pergunta o quanto medo você tem de ser essa pessoa. Né? E dá medo mesmo. E se der medo de se tornar essa pessoa, eu digo, vai com medo. Vai com medo mesmo, se encara e vamos que vamos. É divertido. Terapeuta top, live super produtiva. Arrasou, saindo renovada. Ah, Carminha, muito obrigada. Eles me renovam também. Por enquanto, só agradeço. Yes. Agora, muita reflexão. Com certeza vou assistir outra vez.
É isso aí, gente. Obrigadão, então. Obrigada, Lua, por mais essa parceria. Gratidão, Thaís, pela sua presença. Gratidão, Ana, que está aí, que também é uma das assistentes do Mar, que está aí com a gente. Tenha uma boa noite, gente. Bora lá, vamos nutrir o nosso protagonismo na vida. Olha o meu casaco de protagonista, ó. Cajaquinho de protagonista. Boa noite, gente. Beijo grande. Desfrutem aí a live. Vou encerrar em Boa noite. salva. Gratidão. Beijo, linda. Beijos.